Jesus Cristo mudou meu viver. No capítulo 10 do livro de Atos, a ação da igreja, dirigida pelos apóstolos, nós leremos alguns versículos salteados. Começaremos lendo o versículo 1 e 2. Acompanhe a leitura que farei do versículo, primeiramente versículo 1 e 2. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora vira a sua página, no meu caso, na minha Bíblia é na página seguinte. Acompanhe a leitura que farei do versículo 31 ao 35. Nós ainda saltaremos para outros versículos. Capítulo 10, então, versículo 31 a 35, está escrito assim: E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospitalizado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme e faz o que é justo. Salte, por favor, a sua atenção para o versículo 44, nós iremos até o versículo 48, que é o final do capítulo. Está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Se alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Meus amados, aqui está uma história narrada por Lucas, pesquisador, médico, escreveu o evangelho que leva o nome dele, e estas informações sobre a igreja, que é um manual para servirmos a Deus. E este homem, queridos, ele era romano. A bem da verdade, nós temos uma tendência de lembrar dos romanos com muita crueldade, porque eles foram muito cruéis com Israel, com o povo de Israel, e depois muito impiedosos para executarem a morte e os sofrimentos impostos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus vai cobrar deles, que aqueles que transpassaram Jesus, algumas pessoas que são judeus convertidos não gostam de ouvir isso, mas eu sou gentil, estou falando a brasileiros, e essa é a nossa fé, esse é o evangelho que eu tenho nas mãos. Mas quem condenou Jesus à morte foram os nossos pecados, mas foi uma assembleia judaica. Mas houve muito exagero por parte dos romanos, e isso marca a nossa mente. Mas veja bem que em todo tempo qualquer homem pode ter o bem no seu coração, e se ele se interessar por Deus, Deus se manifesta a ele. Esse homem aqui é romano, ele é centurião, ele é chefe de 100 soldados romanos, e este homem, ele conheceu a Deus, certamente ele se interessou, e o Antigo Testamento já existia,
E aqui o encontramos na narrativa de Lucas, nas pesquisas de Lucas, sem ser judeu, mas citado por Deus como homem piedoso. A piedade é a fé em prática, é o amor em prática. Há algumas traduções que costumam traduzir a palavra amor quando é ágape, que é o amor de Deus, que é o amor que nós devemos ter uns pelos outros, por piedade. É prática. Então ele era um homem que tinha fé em prática e ele temia a Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de qualquer sabedoria. Um homem pode saber qualquer coisa, pode ser muito hábil na sua profissão, pode estudar todas as ciências que existem no mundo, mas ele não será completamente sábio se ele não for temente a Deus. Então ele era um homem sábio, temente a Deus. E que coisa interessante, com toda a sua casa. Eu ouvi uma parte de uma mensagem do atual ministro da Educação, que é um pastor, falando da família num culto. E ele dizia de como o formato da família bíblica, a família de Deus, o modelo que predominou o mundo em todos os tempos, e que deu certo, como que o homem na sua função de pai, de esposo, a mulher na sua função de mãe, de esposa, e os irmãos de irmãos, como que uma família é conduzida corretamente a Deus, se puser em prática os princípios de Deus. Como o diabo não pode entrar naquilo que Deus deu, naquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, o que ele faz é atacar o formato da família, é relativar a autoridade dos pais, do esposo, do homem na função de cabeça. Isso não há superioridade. As pessoas que eu casei aqui, ou que já me ouviram em ensino de casais, não é uma superioridade, é função. E se alguém é treinado para uma função, não significa que treinado, que tem aptidão, tem capacidade física, intelectual, dada por Deus, ou mesmo por uma autoridade humana, não significa que aquela pessoa é melhor, que ela é mais poderosa, ou qualquer coisa assim. Significa que ela tem uma função. E as funções, elas precisam se encaixar. Qualquer coisa que você fizer de função e ela for igual, uma não se soma a outra, ela fica sobrando ali. Para se formar um bom conjunto, para se chegar a algum lugar, há de se pegar formações, aptidões, habilidades e ordenar. A organização, a ordem, ela pertence a Deus. Então aqui diz que ele era temente a Deus, era piedoso, e com ele, a casa dele também era. Um dos trunfos, uma das bênçãos que Deus dá ao homem, quando ele é temente a Deus, quando ele é piedoso, quando ele pratica a vontade de Deus, é dar com ele a sua casa fazendo a vontade de Deus. Por isso, nós não podemos concordar, nós não podemos ser coniventes, não podemos ser indiferentes quando alguém da nossa família está errado, quando ela não está servindo a Deus corretamente, quando ela está tomando caminhos que não devem ser tomados, quando ela toma atitudes que não devem ser tomadas. Eu já disse aos irmãos que tive uma mãe enérgica, muito enérgica, meu pai nem tanto, mas minha mãe era muito enérgica. E eu fui criança na igreja, fui adolescente, fui jovem, fui obreiro, fui pastor dela. Era na época que se ordenava diáconos, diaconisa, ela foi ordenada diaconisa, e eu trabalhei com ela na ceia como diaconisa, e não é temporário como o nosso sistema agora, era um cargo vitalício, a Bíblia tem esse cargo, de diaconia, de diáconos e diaconisas. E quando acontecia alguma coisa na igreja que eu não concordava com a direção de um ministério, quando criança, adolescente, ou com o pastor, pode ser?
Pastor, não é sempre que todo mundo fica, pastor, às vezes tem que tomar atitudes que não agradam, principalmente em relação à Bíblia, e eu sou talvez o campeão nisso, porque mesmo com pandemia, sem pandemia, não abro mão de princípios. O culto tem que ter 3 pessoas só, pastor, a partir de agora, é lei. 3 pessoas em reverência. 3 pessoas fazendo o que a Bíblia diz, liturgia bíblica, nada de abrir mão. Não negocie princípios bíblicos, não me importa. Pode pisar duro, largar a igreja, rebolar, pegar a bolsa, jogar a bolsa para cima, pode fazer o que quiser. Nós vamos continuar seguindo a palavra de Deus, custe o que custar. Porque não adianta abrir a igreja para culto, ou irmos para qualquer lugar para culto, porque é uma coisa muito interessante, né, irmãos? A igreja sou eu, é você. A Bíblia diz que Deus habita aonde? Na igreja. Então, quando você vem para a igreja, Deus não habita em nós? Deus vem para a igreja, Deus está aqui. A hora que nós saímos daqui é um templo. Tanto que fecharam o templo e nós continuamos existindo. A gente continua agindo. A gente continua orando, comunicando uns com os outros, fazendo o que a igreja faz. Então, quando a gente vem, Deus está aqui. Se Deus está aqui, irmãos, nós temos que ser reverentes. Os nossos pais na fé, quando iam escrever Jeová, trocava a caneta. Era uma pena de ouro. O copista da Bíblia não usava a mesma pena para escrever Jeová, o nome de Deus, quando estava escrevendo as outras coisas. Ele trocava, tinha uma caneta só para escrever o nome de Deus. Quando se mencionava o nome de Deus diante dos nossos pais na fé, eles colocavam a boca no pó. Eles se dobravam, o seu culto interno vinha para fora e eles se dobravam. Então, para ter culto tem que ter reverência, tem que ser culto bíblico. Tem que ser o que a Bíblia diz. Esse homem então, era temente a Deus, sua casa estava com ele, mas faltava Jesus. E por ele ser sincero, nós lemos a partir do versículo 41, do versículo 25, de que ele tinha o costume de fazer o quê? Orar. E era como os judeus, ele aprendeu com a Bíblia. Até o horário, irmãos. A hora nona é a hora da oração. O judeu para orar às 3 horas da tarde. Era um costume, e esse homem fazia de contínuo isso. Ele parava para orar. Hoje não é 3 horas não, mas é 19h30 aqui no templo. Ou quem não pode no YouTube. Isso é prática que precisamos fazer. Isso faz parte de ser temente a Deus. Isso faz parte de fazer o que Deus quer que façamos. Isso faz parte de ser crente de verdade. Então, aquele homem foi orar. E sabe, irmãos, quando nós temos o costume de orar, por isso que a gente tem aquele negócio da campanha de comunhão diária com Deus. Quando nós temos o costume de orar, quando nós temos o costume de separar tempo, de a nossa agenda privilegiar Deus. Deus está em primeiro lugar na prática. Não vou ligar, eu não posso estar, mas eu vou ligar meu equipamento, é hora do culto. Eu tenho meu tempo de oração. 10 minutos do meu almoço não vai ser para descanso, vai ser para oração e leitura bíblica. Isso é pôr Deus em primeiro lugar, é ser temente a Deus. É fazer o que Deus quer que se faça. Esse homem fez isso. Sabe o que acontece com quem ora, irmãos? Deus fala com ele, não é só ele que fala com Deus. Não. Ele teve uma visão. Deus mandou um anjo. 3 horas não estava dormindo, não foi sonho. Ele teve um arrebatamento de espírito, irmãos. Porque senão ele não suportava o anjo lá não. Ele teve um arrebatamento de espírito. E Deus falou assim, manda chamar Pedro.
Porque os anjos quiseram pregar, Deus falou assim, não, vocês não, é a igreja. Quem vai pregar é a igreja. É o meu filho Jesus que salva, mas ele salva através da igreja. Ele salva através da pregação da igreja. Falou, não, você vai mandar chamar a igreja. Pedro é a igreja. O dia que você ouviu falar do evangelho, era um Pedro. O dia que alguém te falou o evangelho, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, era um Pedro. Era Deus ter misericórdia de você. Você sabe por quê? Porque a sua oração do futuro já estava diante de Deus. Deus não precisa do futuro para saber como é que ele vai ser. Deus sabe todas as coisas. Então Deus falou, chama Pedro, e Pedro chegou lá. Sabe o que ele achou lá, irmãos? Um jeque. O centurião mandou buscar Pedro. Ele estava lá em Jope, que é o porto aonde Jonas saiu fugindo de Deus. Consta na geografia bíblica, história, de que lá tem uma baleia, um peixão lá, em lembrança a isto, do peixe ter levado Jonas como um submarino, antecipando os dias de hoje, por baixo. Só tinha navio naquela época, mas já tinha submarino, porque Deus pode todas as coisas. Deus mandou um submarino lá e levou. Lá tem um símbolo lá. Pedro estava lá, chamou Pedro. Pedro chegou lá, achou um jeque. Como falou assim, ó, Deus é Deus, eu sei que é Deus, o homem vem. Se o homem é de Deus, ele vem. Se Deus falou que vem, ele vem. Centurião romano tem essa confiança. Olha o outro aqui, irmãos. Foi você que pregou sobre o centurião, não foi? Ele falou assim, junta aqui. Ele fez um jeque. Ele saiu, aqueles que tinham contado assim, vem que o homem está vindo aí. Deus falou que ele vai vir. E eu, se eu mandar um soldado ir, ele vai. Ele tinha mandado o soldado buscar Pedro. Então Deus vai mandar o homem aqui, que ele falou que ele vem. Se é para chamar ele, ele vem, ele veio. Ele chegou lá e falou, o que vocês querem? Aí ele contou, ele falou, o anjo falou que você vai falar o que tem que falar. Ele anunciou Jesus. Ele só contou Jesus. O evangelho é simples, irmãos. Nós precisamos falar de Jesus. Nós somos Pedro, nós temos que falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. A pandemia é uma oportunidade para falar de Jesus. Então, quando você tiver, mesmo de máscara, fala de Jesus. Afasta 2 metros da pessoa, fala sem máscara, mas fala com ela de Jesus. Se você tiver 2 metros, a questão é a gotícula. Se depois você desinfetar as mãos, lavar as mãos lá no álcool, fala de Jesus. Nós não podemos chegar no fim da pandemia. Pode ser que aquela pessoa com quem você convive, que o seu parente, ele vai ser chamado para a eternidade, e aí? Aí não compensa ter a gente como parente, como amigo. Você não falou de Jesus com ele? Irmãos, eu já não perdia tempo, não estou perdendo tempo. Conversou comigo, vai ter que ouvir falar de Jesus, senão vai ter que rejeitar. Mas se me der a oportunidade, se der ouvido, eu prego a palavra de Deus, é a primeira vez que converso. Um assunto muito importante, mas tem um aqui que é muito mais, porque ele é eterno. Ele decide a vida da pessoa. Então Pedro pregou, irmãos, e todo mundo se converteu. E ao final, olha a oração de Cornélio que fez. Ela buscou a igreja, trouxe o evangelho e o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Que é o que nós temos que fazer. Aqui, ó, se a igreja não for rica, se ela não tiver televisão, se ela não eleger deputado, que aliás não é para isso que existe igreja. A igreja não está aqui para se envolver com essas coisas desse mundo. Nós temos coisas muito mais importantes a fazer, que é o evangelho, que é o reino de Deus. Mas se a igreja não fizer nada disso, irmãos, mas se ela trouxer pela oração o poder na pregação do evangelho, como está aqui na boca de Pedro, se ela trouxer pela pregação as pessoas compungirem o coração e serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo, se ela trouxer a obediência das pessoas a serem batizadas nas águas, confessando a sua fé em Jesus Cristo, pronto, somos igreja, estamos produzindo como igreja, estamos indo para os céus, estamos caminhando para Canaã celestial, estamos fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos querer isso.
Mas para isso nós precisamos orar. Nós precisamos ser como esse homem aqui. Deixa eu falar para os irmãos. Eu não esperava essa pandemia. Eu achei que Jesus voltava ou ia me chamar antes de viver uma coisa dessa. Eu já li algo na história. E só percebi que li agora. Que eu lia e não sabia como é que era. Já teve outras pandemias no mundo. Mas eu não sabia. Mas eu vou falar para os irmãos. Esta é uma oportunidade de Deus para falarmos de Jesus Cristo a quem não obedece. Esse é um tempo de ter uma conversa com o cônjuge que não está fazendo a vontade de Deus. Crente relaxado, desviado, distanciado da obediência ao Senhor. É hora de ter uma conversa com o filho. Falar, meu filho não, minha filha não faça isso. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E o tempo passa muito rápido. Pode saber uma coisa. Tem anjo já preparando a trombeta lá para tocar. Pode saber disso. Você pode saber que o casamento da igreja com Jesus, que as bodas do Cordeiro está muito próximo. E a igreja que ora, irmãos, vai começar a ter visão de anjo aqui, ó. Isso não é o primeiro, não é o único, não é o milésimo. Eu conheci crente que teve visão de anjo comprovadamente. Aqui tem anjos aqui, irmãos. A Bíblia diz, se não for verdade, então não tem Calvário, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem Jesus. Nós vamos precisar começar a ouvir histórias malucas. Eu ouvi um pastor famoso. Já passei 3 minutos, vou terminar. Esse povo da técnica não gosta não, depois fica me regulando. Depois vocês xingam eles, ok? E você aí no chat me dá um apoio aí. Eu ouvi de um pastor famoso uma coisa que só acontecia na minha época de menino, adolescente. Testemunho de crente vendo anjo. A minha mãe na fé, ela contou para mim um testemunho de uma visão de anjo que ela teve no templo, na hora do culto assim. O anjo encheu o templo na visão dela. E tinha uma mulher que se converteu. É o testemunho que eu ouvi desse pastor famoso. Pastor famoso. Não é pastorzinho que nem eu, não. Pastor mesmo, grandão. E ele disse que uma mulher se converteu. Ele era criança, ele é mais velho que eu. Então faz muito tempo. Está vendo como é que a igreja está lá longe? Só para a gente ir para casa lembrando disso. Você saber que isso é para nós. Isso é para o povo de Deus que ora. E precisa orar querendo isso, porque Deus não vai violar seu coração. Deus não vai violar sua fé. Você precisa orar querendo isso. E a mulher se converteu e o marido falou, bateu na mulher e falou, você não vai mais na igreja. A mulher consultou o pastor, os irmãos. Eu conheço um caso verídico que eu participei, eu aconselhei. Não teve visão não, mas foi semelhante a esse. E aí, aquele homem falou, ele bebia muito. Então ele falou, você não vai, porque você está gostando do pastor. Não tem jeito de gostar de igreja igual você está gostando, não. Você não ia na igreja. Você ia raramente numa missa, num culto qualquer da igreja. Agora você quer ir todo dia, você volta cantando. Você virou outra, você está apaixonado pelo pastor. E aí os irmãos falaram com ela, o pastor falou com ela, falou assim, irmã, obedece ele. Porque você é a igreja, Jesus está com você, você vai orar. E ela foi orando, ela viu os irmãos passar, porque a igreja era 2, 3 quarteirões da casa dela. E ela chorava, e ela pedia, oh Deus, e tal. Teve um dia que ela pegou a cadeira para encurtar, para mim terminar, e não ser proibido de pregar na próxima quinta aqui pela nossa equipe de técnica.
não ser tirado da minha função, não passar muito, mas eles já sabem que eu passo uns 10 minutos mesmo, ainda não deu isso. Ela foi e falou: ó, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui mesmo. Me pôs uma cadeira lá no quarto e começou. E foi falando com Jesus. Jesus, por quê? Ele é autoridade, mas você também. Eu não aguento mais. Eu preciso para a igreja. Eu estou enfraquecendo na fé, eu quero ouvir a palavra. Eu quero cantar louvor. Segundo o testemunho, ela ouvia alguma coisa de louvor, um instrumento mais alto, algum ruído. E ela ficava louca. E ela falou: senta aqui, Jesus. E começou a falar com Jesus e de repente começou a adorar Jesus. E o homem chegou meio tonto e começou a ouvir. E ela está assim com Jesus: Jesus, eu te amo. Eu não sei viver sem você. Que bom que eu te encontrei. Eu não podia viver essa vida sem te encontrar. Eu não tinha esse amor que eu tenho no coração. Eu te amo muito. Eu vou te amar a vida inteira. Ela falou: essa mulher, eu sabia que ela estava me traindo. E pegou uma arma, uma faca, um facão. E foi lá no quarto e falou: vou matar os dois. E quando ele bateu o pé na porta, abriu a porta. E foi com a arma. Ele caiu para trás desmaiado. Aí ela correu e chamou e atenderam. E médico e vizinha socorreu o homem, voltou do desmaio. E falou quem era aquele homem de branco aqui dentro. Cadê ele? Aí ela falou: não tinha ninguém, era a cadeira. É Jesus que estava aqui. E ele se converteu. Irmãos, não tem historinha não. Isso é resultado de uma igreja que orava. A gente precisa ouvir essas histórias de novo. A gente precisa ouvir. Deus precisa encontrar ambiente de nos dar visões do céu. Visões de anjos. De Jesus se manifestar com poder, com glória. No nosso meio, no quarto nosso quando orarmos. Sobre as pessoas pelas quais orarmos. Assim, a gente reedita a história de Cornélio e a história de Pedro, que tinha um Deus que ouvia a oração, que respondia a oração e falava com quem falava com ele.